Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 17. Você que trouxe sua Bíblia. Era esse daí. Eu não prego. TDAH meio alto não distrai. Mas antes disso, ore pela minha vida. Pai, eu estou aqui, Senhor, diante do Teu altar. Sou grato, Senhor, por pronunciar a Tua palavra, entregar a Tua palavra ao Teu povo. Que essa palavra, Senhor, traga impacto aos nossos corações. O Senhor já tem ministrado ao meu, mas eu quero que essa palavra, Senhor, ecoe na Tua igreja. Senhor, nós estamos aqui com um propósito, com uma missão de Te adorar, de Te bendizer, de sermos mais parecidos com o Senhor. Nós queremos cumprir o Teu chamado para nós, nós queremos estar dispostos a ouvir, a fazer e a corresponder àquilo que o Senhor nos chamou. Seja conosco, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos neste culto de primícia. Alguém aqui falou que era o quarto culto, mas eu creio que é o quinto já. Porque o culto da virada foi um culto de primícias. Sabe? Então foi o culto da virada. Aí tivemos o culto lá no Quisizana, aqui, Andradas, e agora este culto aqui. Então eu creio que é o quinto culto de primícias. Sabe, e primícias que o Robertão falou, é algo que agrada ao Senhor. Sabe por quê? É algo que vem primeiro. Não é resto. Eu aprendi isso. O Senhor agrada o que vem primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a presença de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Buscar primeiro. E buscar primeiro, irmãos, nada mais é do que organizar algumas coisas que muitas vezes ocupam o lugar do primeiro. Nós somos distraídos muitas vezes com as circunstâncias e aquilo, inconscientemente, ou às vezes conscientemente, fica no lugar do primeiro. Nós vivemos tempos aonde tantas coisas, nós temos muitas coisas e às vezes perdemos o tempo, nós não aproveitamos aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso. O tempo, eu aprendi que o tempo é igual para todo mundo, irmãos. Para o rico, para o pobre, para o que tem. É para tudo. Ele risca o tempo não tem. Ninguém tem, como vou dizer assim, privilégios no tempo. O tempo é para todos. Mas tem gente que aproveita bem o tempo e tem gente que desperdiça aquilo que o Senhor deu de precioso. E hoje eu quero falar algo que a gente tem começado a viver, sabe? Nós estamos neste culto de primícias, e quando eu li esse capítulo, eu falei assim, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em João 17. Jesus, ele veio, ele cumpriu a missão dele aqui nessa terra. Ele nasceu, nós comemoramos dia 25, Natal. Ele viveu aqui, 30 anos, ele começou o seu ministério. E ele, no final do ministério dele, ele ora por ele mesmo, no capítulo 17 aqui. Mas a partir do versículo 6, ele ora exclusivamente pelos seus discípulos.
Naquela época, era 12 homens. Mas hoje quem aceitou Jesus e quem vive para Jesus é discípulo de Jesus. Foram homens separados pelo Senhor, Ele escolheu a dedo, um negou Ele. Mas ele virou a chave, ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Então, ele foi com o apóstolo do Senhor, ele avançou. Pedro, João, depois o apóstolo Paulo, depois de Jesus ter morrido, ele teve um encontro com Jesus, se tornou também discípulo de Jesus, e assim por diante, foi dando continuidade aos discípulos do Senhor, que hoje é a igreja. Amém? Então, se você está aqui, considere que, sendo que você reconhece que Jesus é seu discípulo, é a pessoa que guia a sua vida. Entendi? Não, nós somos discípulos de Jesus, amém? Então, nós somos discipulados por Jesus. Nós aprendemos com Jesus, nós estamos cada dia dando um passo em direção à presença dEle e à voz de comando dEle. Amém? Então eu queria que a gente lesse a partir do versículo 6. É uma oração que Jesus fala aos seus discípulos, tá bom? Manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. 17, a partir do versículo 6. Eram teus, e o deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então Jesus fala assim: Senhor, o Senhor me deu, orando para o Pai, mas o Senhor me deu, e eles guardaram a tua palavra. Agora, sabem que tudo o que me deste provém de quem? De ti. Então, tudo que eu tenho, Jesus entende, tudo que ele tinha, provém do Senhor. Amém? Pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que sai de ti as palavras. E creram que me enviaste. Pedro reconheceu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então os discípulos reconheceram que ele era o Messias e ele veio até aqui. Então Jesus fala que eles os reconheceram. Então, Filipe mesmo fala assim: anuncia o Pai. Quem é o Pai? E ele fala assim: você está vendo a mim? Então você está vendo o Pai. Então eles começaram a entender quem Jesus era. Sabe, eu rogo por eles, eu oro por eles. Jesus falando assim: eu estou orando por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo. Jesus falando que ele ia morrer. Já estava no finalzinho do ministério de Jesus aqui na terra. Mas eles estão no mundo, e eu vou para junto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos nós, como eu sou em ti. Algumas versões. Amém? Até aí por enquanto. Sabe, irmãos, nós estamos sendo aprimorados. Quem participou de algumas palavras da primícia, que a bispa também falou, nós estamos sendo moldados. Lembra do oleiro? Nós estamos sendo moldados pelo Senhor para a gente aparecer com Ele. Como Jesus fala assim: eu vou para o Pai, mas eu quero que vocês sejam um comigo. Sejam um. Sejam tão unidos comigo como eu sou com o Pai.
Eu quero que vocês tenham intimidade comigo, como eu tenho com o Pai. Sabe esse tempo de restauração? O Senhor nos deu essa palavra. A restauração verdadeira, a restauração, o código verdadeiro, aquilo que o Senhor tem para nós, só vai se concretizar quando nós estivermos tão próximos de Jesus, que as direções que Ele fala para a gente possa cumprir na sua plenitude. Que a gente possa escutar o Senhor e obedecer na sua verdade, por completo. Lá no versículo 11, né, a gente acabou de ler aqui. E numa outra versão, aqui, ó, eu achei tão interessante. Pai Santo, protege-os por amor ao teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. O Senhor, Ele ora por proteção para a nossa vida. Protege-os, guia-os, transforma-os. Essa palavra, ela tem esses adjetivos. Quando o Senhor, Ele ora para a gente para sermos ministrados pela essa palavra. Ele quer que nós vivamos algo, prossigamos por tudo aquilo que Ele começou. Tudo que Jesus fez, Ele falou que a gente poderia fazer mais. E muitas vezes na minha caminhada, quando eu era adolescente, eu falei assim, nossa, mas como que essa palavra vai se cumprir? A palavra de Deus, Ele falou para a gente que a gente faria milagres maiores do que Ele fez. Mas eu falei assim, mas como? Como que eu vou ressuscitar o morto? Como que eu vou dar vista ao cego? Como que eu vou fazer um paralítico andar? Muitas vezes eu duvidei e hoje eu estou percebendo que esse Deus é tão real que Ele pode fazer através da minha vida. Porque o que acontece? Eu estou buscando a presença dEle. Então Ele é um comigo. Eu sou um com o Pai. Então, se o Senhor decidir, a palavra dEle vier a mim, e eu falar para o cego, enxerga, eu vou ter que obedecer e falar. E eu creio que o cego vai enxergar. Não por mim, mas por Ele. Sabe que tudo que o Senhor tem para nós é por Ele. Esse tempo de restauração, para que é? É para a gente ter uma vida boa, irmão. Sabe? É para restaurar tuas finanças, é para restaurar tua casa. Glória a Deus, é isso. Mas para um propósito. Para que nós estarmos mais próximos dEle e para que Ele seja glorificado. Amém? É isso, irmãos. A igreja anda nesse lugar. E nós estamos vivendo esses dias onde pessoas andam por si só. E eu quero te falar que eu andei por mim mesmo por muitos anos da minha vida. Sabe o que é andar por si só? É não escutar nada. Não escutar nada que vem de Deus. E muitas vezes dá ouvidos a que Satanás, ele sussurra para nos distanciar da presença. Aqui fala que Jesus está orando para quê? Para a gente aproximar dele. Então, lógico que a gente vai estar próximo de Deus, porque Ele é um em Deus e nós vamos estar junto com Deus, amém? Mas se a gente interrompe os nossos ouvidos, e nós deixamos de ouvir a voz do Espírito, então automaticamente nós estamos indo para o outro lado. Isso é real. Não é? É real. Muitas vezes, lembra daquela historinha de estar em cima do muro? E é justamente isso, nós estamos só ouvindo as coisas do inimigo. Ele está tentando atrair a gente para fugir do propósito de Deus, porque os projetos do Senhor são bons, são maravilhosos, são tremendamente
grandes, poderosos. Para quê? Para que toda a glória seja dada a Ele. Sabe para que você quer curar, pode curar alguém? Para manifestar a glória do Senhor. Sabe para que Deus quer te usar lá no teu trabalho? Para manifestar a glória do Senhor. Uma coisa que Deus não faz, Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória dEle é para Ele. Quando Eligmara falou dali de Isaías, dos anjos, quantas asas? Você prestou atenção no que ela falou? Tinha quantas asas? 2 cobriam os pés, 2 eles voavam, e 2 eles cobriam o seu rosto. Por causa da glória de Deus e a reverência a Deus. Os seres celestiais, eles se prostram e entendem quem Deus é. Eles cantam dia e noite uma palavra que fala assim: santo. Santo, santo, santo. E repete de novo: santo, santo. Quando que para? Nunca. E isso a gente tem que entender que os seres celestiais se prostram diante do nome do Senhor, diante da glória do Senhor. Então, uma coisa que ele não compete, ele não divide, é a glória dele com ninguém, porque ele é e sempre será. E nós estamos nesse lugar de restauração, para restaurar lugares da nossa vida que estão longe dos parâmetros do Senhor. Mas eu tenho que entrar neste lugar para restaurar, para que o Senhor manifeste a glória dele em nós. E quando Jesus, depois lá na sua casa, você lê o capítulo 17, ele ora por ele nesse início, e no restante ele ora pelos seus discípulos. E essa oração é por mim e por você. O que Jesus orou é por mim e por você. Não era só para os 12 ali naquela época. É para que a glória do Senhor seja manifestada em nós. E quando Jesus ele ora por nós, nós precisamos entender que o Senhor, o propósito de vida, de cruz, o projeto de cruz, de redenção, daquilo que Ele fez por nós, era algo que custou para Jesus. Ele desceu da glória. Eu falei que Ele não divide a glória dele com ninguém, amém? Presta atenção. Eu começo a pensar, sabe, essas coisas. Então Ele desceu da glória de Deus, e Ele se fez carne aqui neste lugar. Ele foi homem, 100% homem, mas 100% Deus. Ele passou por dificuldades que nós passamos hoje, mas Ele foi o Cordeiro Santo de Deus, que redimiu. Ele não pecou. Ele foi o Cordeiro de Deus, que hoje nos deu salvação. Hoje Ele nos deu libertação. Ele deu algo para nós hoje, Ele entregou algo para nós, para a gente viver. E sabe que eu quero te falar, muitas vezes nós desacreditamos naquilo que o Senhor tem para nós. A gente sabota os projetos de Deus para nós mesmos. A gente duvida da palavra de Deus. Eu estou falando a gente porque eu me incluo nisso. Mas todo dia eu estou lutando contra isso. Eu estou orando aqui e falando: Senhor, a palavra que o Senhor falou vai se cumprir na minha vida, porque eu quero dar um passo em direção ao Senhor. Então eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Então eu vou andar em cima dessa palavra. Amém? Então é isso. É dispor. É falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero cumprir a Tua palavra.
foi se falado muito, a gente começou o ano novo, mas se a gente continuar do mesmo jeito, vamos repetir de novo as mesmas coisas. Em todos os sentidos, irmãos. Tem gente que vai fazendo projeto, eu vou emagrecer. Eu vou botar o shape. Sabe? Mas, irmãos, se a gente continuar do mesmo jeito, vai acontecer? Não vai. Se eu continuar nas mesmas coisas, nas mesmas atitudes, vai acontecer? Não vai. A plantação é real. A colheita também é natural. E também sobrenatural. Se a gente plantar no Senhor, nós vamos colher no Senhor. Se nós plantamos aqui na terra, nós vamos colher aqui na terra. Sabe, projetos, nós precisamos. A palavra do Senhor seja forte e corajoso, como Ele deu para Josué. Irmãos, Josué, ele estava extasiado. Josué, ele entendeu que ele era o sucessor de Moisés, para entregar, vamos dizer assim, pegar o povo de Deus e colocar ele na terra prometida. Não é? Ele foi a pessoa escolhida e Deus dá uma direção para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para que ser forte e corajoso? Fala para mim. Qual que é a vantagem? Para que se serve ser forte e corajoso? Força, ser forte. Porque vai vir guerra. Corajoso, porque você não tem medo. Situações vêm para nos contrariar, nos tirar da presença. Mas Jesus, ele fala assim, vem para mim. Vem para mim. E eu vou estar com você. Sabe o que Jesus fala para a gente? Jesus, ele é justo. Amém? Amém? Mas presta atenção, quando Jesus fala que é para a gente pegar o nosso fardo e entregar sobre Ele. Não é para a gente dividir o fardo com Ele. Existe uma grande diferença aqui. E essa é uma palavra que eu quero entregar para você nessa noite. E essa é a palavra. Sabe? Pegar o nosso fardo, as circunstâncias que muitas vezes vêm de frente a gente, vêm de confronto a gente vir entregar para Jesus. Não dividir o nosso fardo com Jesus. Senhor, leva metade que eu levo metade. Não é isso. Fala da gente lançar o nosso fardo sobre Jesus. E Ele vai dar alívio para a gente. É da gente nos posicionar em referência a Jesus. E Ele vai vir de encontro aos teus filhos, aos seus discípulos. Amém? Continua comigo lá no versículo 24. Pai, quero que onde eu estiver, esteja também comigo aquele que me destes. Pai, aonde eu estiver, Jesus falando, eu quero que aqueles que o Senhor me deu esteja comigo. Sabe esse lugar? Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em Jesus, é na presença do Senhor. Não há outro lugar para a gente estar, se não for na presença. A gente tem que começar esse ano. A gente já começou esse ano. É o 4º dia deste ano. Amanhã, segunda-feira, primeira, vamos dizer, semana útil deste ano. Mas eu falei, Senhor, eu quero me posicionar diferente este ano. Eu quero estar mais próximos do Senhor. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu quero presenciar algo que eu nunca presenciei. Eu quero viver mais próximos do Senhor. Eu quero que a minha visão
seja a tua visão. Eu quero que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Eu quero que as minhas palavras sejam as tuas palavras. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós estamos vivendo uma era, irmãos. Sabe, nós temos muitas facilidades. Temos ou não temos? Hoje em dia, facilitou muito a vida. Se for ver, hoje, temos eletrodomésticos que nos ajudam nas circunstâncias. Para lavar uma roupa. Imagina que você tem que lavar a roupa na mão ainda, irmãos. Mulheres, você pensa nisso? Imagina que dificuldade que era para lavar uma roupa na mão. Você tem água encanada lá na tua casa. Fica sem água uma semana na tua casa para você ver que caos que não vira. Imagina, começa a pensar comigo. Sem energia, às vezes a gente fica, mas sem água. Uma semana, eu coloco uma semaninha só. 7 dias. Não vai ser complicado? Então, nós temos algumas facilidades hoje que nos ajudam muito. Coisas que simples do nosso dia que a gente já nem agradece a Deus mais, porque já é comum. Já é comum nosso. Ah, Senhor, a gente não ora, Senhor, obrigado por essa água que o Senhor colocou no cano. A gente não ora. Sabe, mas algumas facilidades que Deus já nos deu, nós estamos numa era tecnológica, onde coisas estão fazendo sozinha. Você coloca às vezes na inteligência artificial algumas coisas, já te dá pronto. Não é? Tem coisa que está facilitando a nossa vida. Fala para a inteligência artificial, faz um banner para mim, faz um letreiro para mim divulgar alguma coisa, algum produto, ele faz. Mas deixa eu te falar, muitas vezes a facilidade, as coisas fáceis, que facilitou as nossas vidas, deixa a gente mais distante do nosso irmão e deixa a gente mais distante de Deus. Mas pastor, como deixar mais distante de Deus? A gente perde muito tempo em algumas coisas. Coisas que eram para facilitar a nossa vida, a gente ter mais tempo. Não é? Vamos colocar o exemplo da máquina de lavar roupa. Se você fosse lavar uma máquina de lavar roupa, você ia demorar 2 horas. Você lavar Então você põe a máquina para lavar lá e vai fazer outra coisa. Não é? Não é lógico isso? E a gente, muitas vezes, a gente distrai, a gente perde o sentido do que Deus quer nos usar. Que era para facilitar, um facilitador para nós. A gente começa, então, nos ocupar com outras coisas. A gente começa a nos ocupar com outras coisas, e às vezes nos distraímos e passou o tempo. E como que eu comecei essa pregação? O tempo é igual para todo mundo. Mas nós temos que aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu. O agora. Da gente viver o que o Senhor tem para nós. Eu aprendi um negocinho no Kung Fu Panda. Sabe? Passado, passou. O futuro é incerto. Mas só se for no Senhor a gente vai viver isso. E o presente é uma dádiva que o Senhor nos deu. Por isso fala presente. É algo precioso que o Senhor nos dá. É algo valoroso que o Senhor nos dá agora. Nós temos que viver isso diante do Senhor. E a gente fala, Senhor, me usa. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que eu possa escutar. Abra minha boca para que eu possa falar aquilo que o Senhor tem para mim.
E a gente então passar pelo nosso tempo aqui na terra e da gente marcar algo como esses discípulos foram incumbidos de fazer e eles fizeram. Sabe por que eles fizeram? O evangelho chegou até nós. Nós só estamos aqui, irmãos, nessa noite, nessa viração desse dia, porque homens se posicionaram, mulheres se posicionaram no Senhor e deram um passo diante da presença e falou: Senhor, me usa, me capacita, que eu possa viver esse algo novo, esse ano novo no Senhor, e eu possa impactar as pessoas e a glória seja do Senhor. É isso, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, não é mais uma reunião, não é mais um culto, é um culto de primícias ao Senhor, sim, mas é algo que tem que gerar em nós, gerar em você, gerar em mim, para que nós possamos então dar continuidade àquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Quem trouxe sua Bíblia aí? Abra comigo lá em Atos 29. Cadê? Tem Atos 29 aí na tua Bíblia? Tem, irmão? Uai. Tem gente folheando a Bíblia, irmão. Qual que é o último capítulo de Atos? Sabe, Atos 29 é a nossa vida. Atos explica a história da igreja. Mas foi relatado até Atos 28. Atos 28 foi o último capítulo relatado dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Imagina escrever uma Bíblia com todos os milagres de Jesus, tudo que ele fez. Ia caber? Não ia caber, irmãos. Não ia ter, a gente não ia conseguir nunca ler. Mas, irmãos, nós estamos escrevendo essa história agora. Nós estamos dando continuidade. E a palavra é dando continuidade à obra do Senhor, dando continuidade àquilo que o Senhor nos incumbiu, da gente estar mais próximos dele. Então, reverberar. Você lembra de ecoar? Quando você grita em um lugar abafado, dá aquele eco, aquele reverb, né? Então a gente continue, prossiga em fazer aquilo que o Senhor fez. Continuar. Mas para mim continuar, eu preciso estar mais próximo. Eu preciso dar um passo diante da presença. Hoje eu estou aqui. Senhor, obrigado. Hoje eu consigo estar aqui. A palavra do Senhor seja forte e corajoso, Pai. Eu estou com medo, mas eu vou na Tua palavra. Então eu estou aqui. Eu me posiciono. Eu estou no Senhor. Sabe, é esse lugar que nós precisamos estar. É esse lugar que nós precisamos almejar. É esse lugar que eu falo: Senhor, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não sei como proceder. Mas então a gente tem que posicionar: Senhor, me ajuda. Nós temos o Espírito Santo, que Ele é o nosso ajudador e Ele é o nosso consolador. É dos adjetivos dEle que nós precisamos então buscar. Senhor, eis-me aqui. E sabe quando, no final de João, deixa eu achar esse versículo aqui.
20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Gente, a gente não viu Jesus. A gente não viu ele ser crucificado. A gente não viu Jesus nascer. Mas pela fé nós cremos nele. Então, bem-aventurado, feliz é a pessoa que entende quem Jesus é. A gente está aqui por uma palavra dele. Amém? A gente tem que andar por palavras, por experiências. A gente tem que andar neste lugar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero estar mais próximos do Senhor, em reverência, em todo tempo, eu lançando ao Senhor, não dividindo. Não correndo do propósito. Eu corri muito, irmãos. Mas hoje eu me posiciono. Senhor, eis-me aqui. Que a tua palavra seja: eis-me aqui, Senhor. Restaura a minha casa. Restaura a minha sorte. Eu quero te buscar mais. Não deixe os pensamentos falar que você não pode. O diabo lançar setas na tua mente falando que você não pode, porque você é filho. Quando você entende que você é de Jesus, a tua vida é de Cristo, você se torna filho de Deus. Quando nós reconhecemos quem Deus é na nossa vida como Pai. Quando nós reconhecemos quem Deus é como Pai, sabe o que Ele nos deu? Sabe o que Ele te deu? Direito à herança. Até que Ele volte. Nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? Tudo que Jesus conquistou para nós, tudo que Jesus lançou sobre nós, a palavra que Ele lançou. Depois lê lá em João 17, então. Busque, fala: Senhor, ministra essa palavra em mim. Tudo que o Senhor falou para os seus discípulos vai vir de encontro a mim também. Sabe, e nós possamos prosseguir em ver, em buscar, em conhecer ao Senhor. Sabe, não se distraia. Busque ao Senhor. E Ele vai te responder. Mateus. Quando Ele convoca os primeiros discípulos, fala assim: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E quando Jesus comissiona esses homens, irmãos, eles não tinham nada para oferecer. Mas Jesus transformou a vida deles e se tornaram homens segundo o coração do Senhor. E nós estamos aqui proclamando ao Senhor, sabe? Nós estamos aqui adorando o Senhor com reverência, entendendo que Ele é tudo para nós. Deixa Deus te usar. Não tenha vergonha. Irmãos, essa é a palavra: não tenham vergonha também. Sabe, se o Espírito Santo falar para você fazer algo, faça. Ore pelas pessoas. Ministre a palavra. Deixa Deus te usar. Sabe, nós estamos precisando sair dessas quatro paredes. Então você vai ter que ministrar essa palavra lá no teu serviço. Aonde você for. Amém? Deixa Deus te ministrar. Pede visão aberta do Senhor. Pede: Senhor, abre minha visão para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Se você tem dúvida do teu ministério, peça para o Senhor trazer a luz e mostrar o que você deve fazer. Você está fazendo algo errado. Pede para o Senhor te ministrar a palavra. Amém? Amém, irmãos?
Então, um passo hoje diante da presença, um passo a mais. Senhor, vale a pena. Persista. Sabe? Persista em buscar a presença. Se esforce em buscar a presença. Irmãos, tem hora que não dá vontade de ler a Bíblia, não dá vontade de orar. Não dá, irmãos. Estou sendo sincero. Mas a gente tem que entrar nesse lugar e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Me direciona. Traz a Tua palavra para mim, como eu lidar com meu irmão, como eu lidar com meu funcionário, como eu lidar com a minha esposa, como eu lidar com o meu filho. Sabe? Às vezes o estresse do nosso dia a dia vai fazer nos sucumbir, sabe? Da gente querer deitar e ficar quietinho, mas é o lugar, às vezes, da gente buscar a presença. Então, eu quero te chamar para este lugar, no nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, vamos orar? Essa palavra é uma palavra de restauração. Porque é um lugar a gente só vai conseguir ser reestruturado, renovado, verdadeiramente, se a gente for de encontro à presença. E nós precisamos do Senhor. Feche seus olhos, graças te damos, Pai. Porque nós estamos aqui com um intuito, nesse culto de primícia, de te buscar, de te conhecer, de te adorar. Nós queremos viver experiências com o Senhor, ó Pai. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Nós queremos ser renovados pelo Senhor, pela Tua voz. E, Senhor, todo cansaço nós lançamos aos Teus pés. Toda canseira, Senhor, espiritual, nós lançamos aos Teus pés. E pedimos, Senhor, o Teu renovo, Senhor, sobre os Teus filhos. Põe a mão no seu coração, você que está cansado. Você que às vezes sente que você está esgotado. Às vezes a canseira vem, que você fala assim, meu Deus, eu não estou aguentando. A tua mente está borbulhando aí de tantos pensamentos. Pede esse renovo do Senhor, neste início de ano. Lance diante da presença. Lance diante dos pés do Senhor as tuas mazelas, aquilo que você necessita. Fala, Senhor, vem de encontro aquilo que eu estou precisando, Pai, porque eu sei que o Senhor é um Pai poderoso, um Pai bondoso, um Pai misericordioso. Eu quero, Senhor, viver a minha vida, Senhor, aos Teus pés. Eu quero, Senhor, respirar, Senhor, diferente, Senhor, essa noite. Não oprimido, mas livre. Sabemos, como a Tua palavra te diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nós queremos prosseguir em Te conhecer. Nós queremos, Senhor, continuar a história que o Senhor nos incumbiu. Nós queremos relatar o Senhor. Nós queremos Te exaltar. Nós queremos Te bendizer. Nós queremos, Senhor, ser renovados nessa noite com a Tua palavra. Vem com o Teu renovo sobre os Teus filhos. Vem, Senhor, acalma, Senhor, as tempestades. Senhor, dá livramento. Senhor, dá sabedoria. Dá, Senhor, discernimento. Dá, Senhor, refrigério. Senhor, ministra, Senhor, óleo novo, Senhor, sobre a cabeça dos Teus filhos. Que nenhuma mosca, nada, Senhor, possa vir nos perturbar. Mas que nós possamos, Senhor, em todo tempo, estar sensíveis à Tua voz. Senhor, venha, Senhor, sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, todos os desafios, Senhor, já para este ano.
todos esses desafios, Senhor, que nós vamos conquistar este ano, nós possamos galgar no Senhor, nós possamos alcançar no Senhor, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como uma igreja reunida, com os Teus filhos reunidos. Nós te pedimos, Senhor, renovo. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, ser renovados pelo Teu poder, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ir de encontro à Tua presença. Nós queremos, Senhor, ser guiados pela Tua voz. Oh, Pai. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, Você pode declarar essa dependência do Senhor? és tudo que eu